Bom dia, sexto ano. O tema da nossa aula de história de hoje é a Mesopotâmia. Nós estamos estudando as primeiras civilizações. Então, nós estamos estudando a Idade Antiga, a época da história, o período histórico conhecido como Idade Antiga. Na aula anterior, nós estudamos o Egito. Hoje estaremos estudando a Mesopotâmia. Essa palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Por quê? Porque a Mesopotâmia ela se localiza entre dois rios, Tigre e Eufrates. Então, entre os rios Tigre e Eufrates. Hoje, essa região ela recebe o nome de Iraque. Então, a palavra Mesopotâmia nós não vamos encontrar no mapa. Por quê? Porque é a região onde se situa o Iraque atualmente. Algumas regiões ali próximas ao Iraque. Para estarmos estudando a Mesopotâmia, nós vamos estar falando de alguns aspectos referentes a esse tema. Vamos falar da política, da sociedade, da economia e da religião. Com relação à política, a forma de governo predominante na Mesopotâmia foi a teocracia, né? É a forma de governo no qual quem governa, ele tem o poder político e o poder religioso nas mãos. Na realidade, a Mesopotâmia, para ela se formar como uma nação ali, como uma grande civilização, diversos povos começaram a se fixar em lugares diferentes. Então, nós tivemos os sumérios, os assírios, os babilônicos, entre outros. Os sumérios foram um dos primeiros povos que se fixaram na região. A forma de governo, ela se diferenciava um pouco. Por quê? Os sumérios, eles viviam em cidades-estado independentes. Cada cidade era independente, uma não dependia da outra. E cada uma tinha a sua forma de governo. E existiam diversas, Assur, Nippur, entre outras. Já os babilônicos, eles conseguiram formar um império. Então, nessa região aí, havia a figura do imperador. E os assírios também possuíam um imperador. Os assírios, eles ficaram muito conhecidos devido à forma com que eles enfrentavam o inimigo. Eles eram extremamente violentos isso causava muito medo nos povos vizinhos ali. Os babilônicos, eles ficaram muito conhecidos principalmente devido ao Código de Hammurabi. O que foi isso? O Código de Hammurabi era um conjunto de leis que foi criado na época, que tinha como princípio olho por olho, dente por dente. Ou seja, a punição ela era de acordo com o crime que você cometeu. Então, eram leis muito rígidas. Só que a aplicação da punição, ela variava um pouco de pessoa para pessoa. Quando o indivíduo pertencia a um grupo social que se destacava, né? Um grupo social que tinha uma condição melhor, a punição poderia ser amenizada. Mas então, por que esse código de leis foi tão importante?
porque antes as leis não eram escritas. Com relação à religião, os mesopotâmicos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, mas eles não acreditavam em uma vida após a morte. Então, a preocupação deles era com a vida terrena, o agora. A economia era baseada na agricultura. Existiam comerciantes, artesãos, mas a base da economia era a agricultura. E como as cheias dos rios Tigre e Eufrates não eram regulares como as cheias do rio Nilo, a região fértil, a parte fértil ali, eram somente as terras próximas aos rios. Então, os camponeses precisavam estarem construindo obras hidráulicas para que a água chegasse até regiões mais distantes, para eles poderem estarem praticando a agricultura. Então, eles faziam canais de irrigação, diques, canais para escoar a água até regiões distantes e poderem dessa forma estarem produzindo na terra. A sociedade na Mesopotâmia. A sociedade na Mesopotâmia, ela era estamental, como no Egito. Não havia mobilidade social. Então, se você nasceu em uma família de artesãos, você será um artesão, você não será um comerciante. E existiam diversos grupos sociais: artesãos, camponeses, escravos, soldados. Então, nós falamos da política, da sociedade, da religião e da economia. Sexto ano, eu termino a nossa aula de hoje por aqui. Eu deixei um texto para vocês estarem pesquisando e nas próximas aulas eu ainda vou continuar com esse tema, falando sobre a Mesopotâmia. Bons estudos e até a próxima aula!